Oi, tudo bom? Aqui é o Matheus Lobo, do portal Marketing com Digital. Eu queria te fazer uma pergunta. Sabe quando você está lendo um texto que é formado por várias palavras, parágrafos, e parece só uma parede de texto? Pois é, os textos precisam de imagens, tanto na parte da divulgação quanto no corpo do próprio texto. Por quê? Porque essas imagens atraem o seu público e prendem o seu público. Elas tiram aquele efeito pesado da leitura, elas vão distrair um pouco as pessoas enquanto elas estão lendo várias informações. Então, ter boas imagens é algo crucial para um texto. O problema é que, onde é que você vai encontrar boas imagens? Bem, você pode fazer isso pelo Google, pelos buscadores em geral, mas nem sempre você tem a criatividade ou sabe procurar pelos termos corretos para encontrar as imagens adequadas para o seu texto. E mesmo quando você sabe fazer isso, não tem garantia nenhuma de que você vai encontrar boas imagens. Como assim boas imagens? Imagens com uma boa resolução, ou simplesmente imagens que realmente são boas para o seu texto, não dependendo da resolução. A questão é, eu separei aqui 8 sites que vão te ajudar a encontrar imagens boas, não só na arte delas, como na qualidade, certo, da imagem, na resolução da imagem, para que você use de graça no seu site. Alguns deles, certo? Alguns dos sites que eu vou te mostrar vão pedir atribuição, ou seja, eles vão pedir que você coloque o nome do fotógrafo, por exemplo, quando utilizar a foto. Outros não pedem. E alguns deles também têm serviços premium, né, de assinatura. Mas eu vou focar só na parte gratuita deles, que já é muito boa, ok? Então vamos começar. O primeiro deles é o I Am Free, que é um site em inglês, como você está vendo, que tem uma peculiaridade. Apesar dele requerer atribuições para as fotos, ele tem categorias e subcategorias muito bem divididas. Por exemplo, bem aqui eu vou clicar em People, a categoria Pessoas. Dentro dessa categoria, eu tenho subcategorias. Então eu tenho mulheres, tenho homens, tenho mais velhos, tenho famílias, tenho casais, tenho rua, culturas, crianças e rostos. Ou seja, eu tenho aqui uma subdivisão muito boa. É muito útil, vai economizar muito tempo na sua busca, vai fazer com que você vá direto ao ponto, aquilo que você quer. Ou seja, esse site aqui tem essa principal característica, ter uma ótima divisão de categorias. Então, você pode vir aqui para People, Business, Icon, Technology, Health, Food and Drinks, Sport and Fitness. Tudo isso vai estar aqui com vários exemplos de imagem que você pode utilizar dentro do seu blog, ok? Então, esse foi o primeiro site, o I Am Creator. Depois disso, a gente tem o PicJumbo, que normalmente não pede atribuição para as fotos, tem uma divisão por categorias e tags e tem a opção de acesso premium. Então, aqui você tem as categorias. Então, abstrato, animais, arquitetura, business, Natal, fashion, comida, natureza, pessoas, estradas. Então, tudo isso você pode clicar. Além de ter certas tags. Por exemplo, vamos dizer aqui que eu quero a tag Office, escritório. Então, eu clico aqui e eu vou ver imagens relacionadas a escritório. Então, tenho aqui um notebook, mais um smartphone, uma caneta, uma agenda. Essas imagens que vocês estão vendo aqui que realmente são relacionadas ao ambiente de trabalho, aquele escritório convencional. Da mesma forma, eu posso clicar nas categorias aqui de casamento, por exemplo, e encontrar imagens relacionadas a isso. Então aqui eu tenho joias, tenho aqui um fotógrafo tirando foto de casamento, pessoas assinando o papel de casamento. Então é isso aí. Você tem essa opção de categorias e de tags. Como você deve ter percebido, o número de imagens não é tão grande. Você não tem 1000 imagens por categoria, nem no primeiro site, nem nesse segundo que eu te mostrei, mas é porque são imagens gratuitas. E se a gente somar todos esses sites que eu vou te mostrar, você vai ter um bom número de imagens para poder utilizar, ok? Então vamos para o próximo site, que é o Unsplash. No caso do Unsplash, ele tem uma especialidade em paisagens e a cada 10 dias novas 10 fotos são acrescentadas. É como se fosse praticamente uma foto por dia, só que você tem que esperar 10 dias para isso. Então, aqui você já vê que a qualidade da imagem é muito boa, tem esse formato aqui de visualização que você pode ver as imagens em miniatura
E como eu te disse, normalmente ele pega paisagens, coisas da natureza. Então aqui tem um pássaro voando, aqui tem uma floresta de bambus. Então aqui eu tenho uma paisagem urbana com arco-íris, paisagem de montanhas. Então ele tem tudo isso aqui e tem uma boa coleção de imagens. Depois disso, vale citar que as imagens precisam de atribuição. Agora a gente vai para outro site chamado Free Images, que, diferente dos outros, ele pede que você tenha uma conta, mas calma, porque você não paga nada para fazer essa conta. É uma conta gratuita, você só precisa se cadastrar com o seu e-mail. Depois disso, você pode fazer buscas nele. A questão é que quando você for fazer as buscas nesse site, ele vai te mostrar resultados de bancos de imagens pagos, assim como os resultados dele. Então vamos colocar aqui a busca morango. Estou escrevendo morango bem aqui e ele vai procurar por fotos. Os resultados bem aqui são de bancos de imagem. Você não vai pegar esses resultados. Os resultados aqui de baixo são os resultados do site que podem ser usados gratuitamente e alguns deles pedem atribuição, outros não pedem. Então a gente pode, por exemplo, pegar essa imagem aqui, como você está vendo, que tem um morango. Dependendo do tipo de post que você vai fazer, pode ser útil. Aqui eu já tenho outra imagem, morango com granola. Aparentemente é um prato de açaí. Então, tudo depende da sua criatividade. Você vai procurar um termo, pode ser que apareçam imagens boas para você utilizar, pode ser que não apareçam. Mas isso daí você tem que dar uma olhada realmente para cada termo. Depois do Free Images, a gente tem um outro site bem interessante, por sinal, que se chama New Old Stock, que ele vai mostrar imagens de época, algumas delas em preto e branco, outras coloridas, e isso daí é até legal para fazer alguns tipos de post. Basta você utilizar a sua criatividade para isso. É bem interessante ver essas imagens do passado e algumas delas podem mesmo prender o seu público. Eu me lembro que eu lia bastante artigos no Copyblogger e eles utilizavam algumas imagens em preto e branco mais para 2013, 2014 e isso realmente chamava muito a minha atenção. Então tá aqui, você pode achar algumas imagens que vão ser interessantes para o seu tipo de post. E depois do New Old Stock, antes disso, desculpa, vale ressaltar que o New Old Stock ele não possui um sistema de busca e ele só conta com fotos antigas mesmo. Então você tem que sair rolando a barrinha de rolagem aqui para encontrar as fotos que você quer. Então a gente vai passar para o próximo site que é o GetRef. Ele, no caso, conta com fotos de fotógrafos que estão viajando pela Europa, então normalmente você vai ver fotos de ambiente de trabalho, pessoas trabalhando e principalmente paisagens, certo? O bom desse site é que ele não precisa de atribuição, mas em compensação ele também não tem um sistema de busca, então você vai ter que ficar passando a barrinha de rolagem mais uma vez para poder encontrar aquilo que você quer. Então aqui ó, tem um exemplo de uma foto de comida bem bonita, uma pessoa tocando aparentemente na rua, pessoas caminhando, várias bicicletas, alguém olhando uma paisagem no topo de uma montanha. Essa situação aqui bem estranha, mas engraçada. Então é um site realmente muito bom para você procurar pelas suas imagens. Agora a gente vai para um site chamado Public Domains Archive, que seria, no caso, imagens de domínio público, ou seja, você realmente não precisa dar atribuição a essas imagens. E aqui o site é dividido em 3 categorias. A gente tem as imagens modernas, as imagens da semana e as imagens vintage. Então, vale a pena dar uma olhada nesse site, porque ele vai ter imagens bem legais, normalmente de paisagens, para você utilizar. Então, eu terminaria o vídeo aqui, porque ele foi baseado em um texto que eu fiz para o Marketing com Digital, mas eu tenho uma dica bônus para vocês, que eu comecei a usar depois, que é a busca avançada do Flickr. Aqui o sistema de busca do Flickr está numa versão beta, eu tomei até um susto quando eu fui gravar o vídeo, é novidade, a interface dele mudou, era outra, e eu dei uma olhada, é basicamente a mesma coisa. Você vai selecionar aqui algumas opções. A primeira, você tem que colocar uso comercial permitido, porque as imagens que você vai usar são para blogs que normalmente têm fins comerciais.
Depois disso, a gente vai colocar todos os tamanhos, colocar, eu quero um retrato, quadrado, paisagens, panorama, você define o que é que você quer. Obviamente, você vai excluir os vídeos e deixar só fotos. Eu coloquei aqui como exemplo o Twitter. E aqui a gente já consegue ver algumas imagens. Por exemplo, umas são de boas resoluções e outras não. Aqui, essa imagem não está com uma resolução legal. Mas, em compensação, a gente tem essa outra imagem aqui, bem criativa, o Twitter feito na areia da praia. Depois temos essa outra imagem do passarinho. Temos aqui essa também com os ovos, um cachorro usando o notebook. Enfim, você pode sim achar muitas imagens legais que tem aqui no Twitter, no caso de qualquer outro termo que você colocar. Não é garantia que você vai encontrar imagens de boa resolução aqui, mas é uma busca a mais que você pode fazer. É uma busca especializada para imagens, porque o Flickr é baseado nisso. Compartilhamento de imagens e vídeos, ok? Então, esses foram os sites que eu tinha para indicar para vocês. Todos eles vão estar na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se esse conteúdo foi útil para você, pode clicar em gostei e compartilhar o vídeo com outras pessoas. Não esquece de deixar um comentário para a gente saber a sua opinião. E se você ainda não se inscreveu no canal do Marketing com Digital, se inscreve agora clicando na nossa logo que está aparecendo aqui embaixo, para ficar de olho em todos os vídeos que a gente está lançando com dicas de marketing, ok? Muito obrigado por ter investido seu tempo aqui no nosso canal e até o próximo vídeo.